Olá pessoal, tudo bem? Professor Blimanari com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo aqui no nosso módulo que está tratando da parte de operações com números racionais. Nesse vídeo a gente vai dar uma relembrada sobre como proceder com a potenciação de números decimais. Potenciação com números com vírgula. Eita, Brunão, potenciação eu já não curto tanto com vírgula, então vamos lá, vamos enfrentar, não foge não, tá bom? Tô com você. Para calcular uma potência cuja base seja um número decimal, devemos, primeiro, fazer o cálculo da potência como se fosse com um número natural, ou seja, retiramos a vírgula do decimal e o número resultante será elevado ao expoente. Depois, nós determinamos o número de casas decimais da potência multiplicando o expoente pelo número de casas do decimal que está na base. Brunão, volta tudo aí e traduz, porque isso aí, um textinho em japonês, eu acho que está fazendo o mesmo sentido para mim. Não entendi muito não, professor. Então tá bom, vem cá que eu vou te explicar. Claro que esse passo a passo que eu deixo aqui também, gente, isso aqui é uma sugestão. Porque na pior das hipóteses, você sabe que potenciação de números decimais, eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer multiplicação de fatores iguais, certo? 0,2 ao cubo seria 0,2 vezes 0,2 e o resultado multiplicado por 0,2 de novo. Só que aqui eu estou tentando deixar para vocês um processo um pouquinho mais prático, para que você não tenha que ficar fazendo a conta ali com a vírgula, teoricamente. Então, o que está orientado aqui? Bom, primeiro, vamos lá. Não vamos nos esquecer do seguinte. Quando a gente está falando de potência, eu tenho só um caso que foge à regra, que é quando eu tenho base com sinal negativo e expoente o quê? Expoente ímpar. Quando a minha base tem sinal negativo e o expoente é ímpar, o meu resultado é o quê? É negativo. Perfeito? Que é exatamente o que vai acontecer aqui nessa letra A. Menos 0,2 elevado ao cubo, eu já sei que o resultado vai ter que ser um número o quê? Vai ter que ser um número negativo. Tudo bem? Aí aqui agora, o que eu estou tentando deixar indicado para vocês? Um procedimento para que você consiga fazer o cálculo dessa potência sem ter que ficar multiplicando o decimal propriamente dito. Então olha o que eu deixo indicado para vocês no primeiro passo. Você vai fazer o cálculo da potência como se fosse um número natural. Ou seja, nós retiramos a vírgula do decimal e o número resultante será elevado ao expoente. O que eu quero dizer com isso? Está vendo aqui esse 0,2? Você vai tirar a vírgula ali. Tira a vírgula e lida com aquele número como se fosse um número natural. O 0,2 eu vou lidar com ele como se fosse o 2. Então, na realidade, ao invés de você pegar o 0,2 e elevar ao cubo, você vai pegar o 2 e vai elevar ao cubo. Porque é aquela coisa psicológica, né? Não, 0,2 ao cubo dá trabalho. Agora, 2 ao cubo não. Por quê? 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Acabou. Então você vai pegar e vai colocar esse 8 para mim. Anota aqui esse 8, perfeito? Então, olha, eu fiz aqui como se eu estivesse trabalhando com 2 elevado ao cubo, que vai ter que dar o 8. Show. Ah, então quer dizer que eu posso chegar e simplesmente fazer isso aqui virar um 8? Não. Peraí, que aí agora você vai voltar com a ideia das casas decimais. O que está anotado para vocês aqui, olha? Determinamos o número de casas decimais da potência multiplicando o expoente pelo número de casas do decimal que está na base. Então você vai ter que ficar atento só a isso que está aqui principalmente, ok? É aquela história de morde-a-sopra, né? Você quer fugir ali da multiplicação com a vírgula, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2? Beleza, você pode, mas aí você tem que ficar muito atento a esse segundo passo que eu estou deixando aqui. Se você lida então com aquela base como se fosse um número natural, se você sumiu com a vírgula, agora você tem que compensar. Então, como que você faz para descobrir o número de casas decimais da resposta? Está aqui o passo a passo. Vou deixar indicado aqui, olha, número de casas decimais, da potência. Você pega o número, você pega o expoente. Qual que é o expoente? O expoente é 3. Então, olha, eu vou pegar o expoente e vou multiplicar pelo número de casas decimais da base. Qual que é o número de casas decimais que eu tenho aqui na base? Vejam, eu tenho uma casa decimal, certo? Conto casas decimais, não tem nada a ver com algarismo. Ah, tá colocando o que? É o 0, é o 2? Não, eu estou contando casas decimais, eu tenho uma casa decimal. Então você vai multiplicar 3 por 1. Esse 1 é o número de casas decimais da base.
3 vezes 1 vai ter que dar 3. Esse 3, portanto, é importante porque ele indica para mim a quantidade de casas que vai ter que ter na minha resposta. Lembra que você tinha chegado aqui ao 8? Então agora você vai colocar para mim 3 casas decimais. Como assim? Uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. Casas decimais são as casas que eu tenho que ter depois da vírgula. Então eu vou colocar aqui a vírgula e aí eu chego a 0,008. Conclusão, menos 0,2 elevado ao cubo acaba dando isso aqui, olha, menos 0,008. Ok? Tá feita aqui a letra A. Professor, achei confuso. Então, na pior das hipóteses, é o 0,2 vezes 0,2, vai, monta a conta, pega isso e multiplica de novo por 0,2. Perfeito? Ah, professor, não posso transformar em fração? Pode também. Vai aqui, gente, vai da facilidade que você tiver, certo? Porque aí se você quiser olhar para aquele 0,2, eu olhei para o 0,2 como 2 décimos, aí eu preferi pegar o menos 2 décimos e elevar ao cubo, e aí depois eu peguei o resultado e voltei com ele para a forma decimal. Tá valendo, ok? Só que como aqui a gente está focando nesse bloco, na questão da potência com os decimais, eu vou evitar aqui transformar para fração. Vou lidar com os decimais propriamente ditos, mas não se discute, é uma possibilidade, tá bom? Vamos para a letra B. Pega a letra B e vamos tentar seguir essa linha de raciocínio. Para início de conversa, qual que vai ser o sinal da resposta? Fala aí para mim que eu estou te ouvindo aqui. Tem possibilidade dessa potência apresentar resultado negativo? Não, certo? Isso aqui ó, tem base positiva com expoente par. Então, meu resultado não vai ser negativo. Ótimo. Qual que é a dica pelo passo a passo que eu deixei aqui? Você pode fazer o cálculo como se fosse um número natural, ou seja, você pega e tira a vírgula. Então o 0,05, tira a vírgula ali do 0,05. Vai sobrar quem para você? Vai sobrar o 5, simplesmente, né? Então você vai pegar o 5 e vai elevar ao quadrado. 5, se você for elevar ao quadrado, isso aqui deu quanto, hein? 5 elevado ao quadrado deu 25. Perfeito, tá ali. Agora você vai proceder com a contagem do número de casas. Qual que vai ser o número de casas decimais? Número de casas decimais vai ser dado pelo produto do expoente pelo número de casas decimais da base. Qual que é o meu expoente? 2 vezes o número de casas decimais da base, que também é 2. Esse meu número aqui tem 2 casas decimais. 2 vezes 2 tem que dar 4. Então a resposta do 0,05 elevado ao quadrado é o 25, só que com 4 casas decimais. Vou colocar aqui, olha, o 25 com 4 casas decimais. Tem 1, 2, 3, 4. Põe a vírgula aqui, 0,0025. Está aqui a resposta. Só lembrando que a leitura desse número aqui, então, seria o quê? Seriam 25, o quê? 25 décimos de milésimos. Uma casa, casa dos décimos. Segunda casa, casa dos centésimos. Terceira casa, casa dos milésimos. Quarta casa, casa dos décimos de milésimos. Então a gente acaba chegando ali a 25 décimos de milésimos, ok? E a leitura da letra A, a resposta seria menos 8 o quê? Menos 8 milésimos. Perfeito? Show de bola. Vamos dar uma olhadinha em mais uma. Letra C, menos 2,5 elevado ao quadrado, ou seja, menos 2 inteiros e 5 décimos elevados ao quadrado. Sinal da resposta, positivo ou negativo? Cuidado, hein? Aquele negativo ali na base pode te induzir ao erro de colocar o menos na resposta, só que você vai se lembrar do que toda hora eu estou te enchendo o saco. Só vai dar negativo se for negativo na base com expoente ímpar. Não é o nosso caso aqui. Então a resposta vai ter que ser um número positivo na letra C. Como que eu procedo com 2,5 ao quadrado? Um caminho seria olhar para aquele número como se não tivesse vírgula. E a partir daí eu faço 25 vezes 25. E aqui, gente, não tem milagre, tá? Porque aí vai ter que pegar e fazer 25 vezes 25. Então, bora lá. 5 vezes 5 vai ter que dar 25. Aí vão 2. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 com 2 vai ter que dar 12. 2 vezes 5 vai dar 10. O zero desse 10 eu vou colocar embaixo do 2. Então 2 vezes 5 dá 10. Aí vai 1.
2 vezes 2 vai dar 4, 4 com 1 vai ter que dar 5. Somando isso tudo que está aqui, vai ter que dar 625. E aí a gente coloca, olha, minha resposta é o 625. Só que quantas casas que eu vou ter que colocar? Bom, aqui fica até claro, né? Nessa que tá aqui, olha, até pela como você ia fazer de qualquer maneira o 25 vezes 25, aqui fica até mais rápido você olhar direto mesmo, olha. 25 vezes 2,5 vezes 2,5, quantas casas que eu vou ter que colocar? Duas, que é uma ali do 5 com a outra do 5. Então, vão ser duas casas. Desculpem. Seguindo o que eu tinha colocado para vocês aqui, né, e até para confirmar que vão ser realmente duas casas, o que eu tinha deixado indicado para vocês? Está aqui, ó. A gente determina o número de casas decimais da potência, multiplicando o expoente pelo número de casas do decimal que está na base. Então, qual seria aqui o número de casas, caso você quisesse seguir por esse caminho? Olha, número de casas é o expoente, simplesmente, multiplicado pelo número de casas da base, gente. Moleza, ó. Pega esse expoente e multiplica por 1. 2 vezes 1 vai ter que dar 2. Eu vou ter que deixar, então, indicado duas casas na resposta. 625 com duas casas acaba sendo o 6,25, ou seja, 6 inteiros e 25 o quê? 6 inteiros e 25 centésimos. Ok? E a letra D? 1,2 elevado ao cubo, vamos falar bonito. 1,2 é o 1 inteiro e 2 décimos. 1 inteiro e 2 décimos elevado ao cubo, você vai multiplicar como se fosse o 12, certo? Vou pegar o 12 e vou multiplicar por 12. 12 vezes 12 está entre aí os resultados na matemática que mais aparecem, né? Que é legal até que você já saiba de cabeça. 12 ao quadrado vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 144. Agora, se não se lembrasse, tá aí, ó, vamos fazer com você. 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 1 vai dar 2, 1 vezes 2 vai dar 2, 1 vezes 1 vai dar 1. Somando vai dar 4, 2 com 2 vai dar 4, baixei 1. Cheguei aqui em 144, só que aí eu preciso que você se lembre que eu vou pegar o 144 e vou multiplicar por 12, perfeito? 144, se eu for multiplicar por 12, confiram. 2 vezes 4 vai ter que dar 8, 2 vezes 4 vai ter que dar 8, 2 vezes 1 vai ter que dar 2. 1 vezes 4 vai ter que dar 4, 1 vezes 4 vai ter que dar 4, 1 vezes 1 vai ter que dar 1. Desce, isso aqui vai ter que dar 8, 8 com 4 vai ter que dar 12, e aí vai 1, 1 com 2 vai ter que dar 3, 3 com 4 vai ter que dar 7, e aí baixa 1, perfeito? Então aqui, 1,2 ao cubo, ou o 12 ao cubo, acaba me dando o quê? 1728. Perfeito, tá aqui, olha, 1728. Quantas casas que eu vou ter que colocar na minha resposta? O número de casas da resposta é dado pelo expoente multiplicado pelo número de casas da base. Então, o número de casas aqui, olha, vai ter que ser 3, que é o expoente, vezes o número de casas da base. 3 vezes 1, que acaba dando 3. Daí, então, a gente conclui que o número de casas, ou que a resposta acabaria sendo essa, né? 1,728, que é a mesma coisa que dizer que eu vou ter, então, 1 inteiro e 728 milésimos. Perfeito? Tá feita essa que tá aí. Bom, então aqui, conseguiu perceber? Para trabalhar com potenciação de números decimais, gente, não tem muito milagre não, tá? A regra não vai mudar, né? A potenciação de decimais vai seguir um caminho diferente. Não, por definição, potenciação é um produto de fatores iguais. O que você pode é olhar para essa base como se fosse um número sem vírgula e a partir daí fazer a contagem do número de casas do jeito que eu deixei indicado aqui. Sempre pega o expoente e multiplica pelo número de casas que nós tivermos na base. Feito isso, só tomar cuidado também com o sinal, certo? Aquelas potências de base negativa com expoente ímpar, porque de resto é só manter a calma e ficar atento aí naturalmente aos cálculos. Perfeito? Show de bola, meus queridos. Maravilha. Estão feitas essas aqui. Ah, e tem um detalhe que eu trouxe nesse bloco, que isso aqui é importante pra caramba. Olha, tem uma série de questões em que a gente pode usar esse esqueminha que eu vou deixar indicado para vocês aqui das potências de 2. Fiquem atentos,
Por quê? É para um caso específico. Não é qualquer potência de 2. Mas é um caso que vira e mexe aparece em prova de matemática, que é o seguinte. São potências da forma 1,0n elevado ao quadrado. Então é muito específico mesmo que eu estou colocando para vocês aqui. Não vai valer para qualquer potência não. Na realidade é só para as potências dessas bases que eu deixei indicado aqui. 1,01, 1,02, 1,03, 1,04, até o 1,09. Brunão, isso serve para 1,017? Não. Tá bem indicadinho aqui para vocês, ó. É 1,0n. Então é 1,01, 1,0 até 1,09. Serve para 1,12? Não. É 1,0 alguma coisa. Ah, professor, então não vejo muita vantagem não. Tá, vai por mim, tô te falando. É esse caso aqui específico, né, dessas potências, vira e mexe, a gente tem situações em prova em que a gente acaba lidando com elas. Então, apesar de ser um caso mais específico, mas é um caso que acaba aparecendo até com uma certa recorrência. E como que a gente faz para se livrar da conta? Porque claro que você pode chegar e falar, professor, 1,01 ao quadrado para mim é moleza. É 1,01 vezes 1,01. Eu desembolei aqui, não tem problema nenhum com essa conta. Eu sou bom de conta, professor. Tá bom. 1,04 ao quadrado. Peguei e montei. Perfeito. Só que eu estou tentando te mostrar um caminho ainda melhor. Sabe qual que é o esqueminha? É o seguinte. Potências da forma 1,0n ao quadrado vão ser potências cujo resultado terão que apresentar o seguinte padrão. 1, primeiro você vai dobrar, já vou te explicar isso, e depois você vai elevar ao quadrado. Espera aí, professor, do que você está falando? Você vai dobrar esse n e você vai elevar ao quadrado esse tal n. Potências da forma 1,0n ao quadrado, obrigatoriamente, serão potências que terão lá o 1, e aí você vai ter que ter 4 casas decimais na resposta, sempre. Vai ter que ter 4 casas decimais. As duas primeiras casas virão do dobra, e as duas últimas casas virão do quadrado de n. Não entendi. Vou começar aqui pelo 1,04 ao quadrado para você ver. 1,04 ao quadrado será 1, primeiro dobra. Dobra quem? Dobra o n. Quem que é esse n? É o 4. Perfeito? Então, olha, 1, primeiro dobra. 4, se eu for dobrar, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 8. Então fica 1, só que aí você vai falar, 1,8? Não, lembra que você tem que colocar para mim sempre 2 algarismos. Então o 8 você vai escrever na realidade como se fosse 0,8. 1,08. E depois você pega aquele n e eleva ao quadrado. O 4, se você for elevar ao quadrado, 4 ao quadrado acaba tendo que dar quanto? Acaba tendo que dar 16. Então tá aqui, ó. 1,04 ao quadrado é a mesma coisa que 1,0816. Ou seja, 1 inteiro, 816 décimos de milésimos. Perfeito? Vamos dar uma olhada nessa que está aqui, olha. 1,05 ao quadrado. 1,05 ao quadrado, você vai seguir o mesmo padrão que eu estou falando, que eu estou orientando aqui. Então é 1, primeiro dobra, depois eleva ao quadrado. Quem que você vai dobrar? Aquele 5. 5, se eu dobrar, vai dar quanto? Vai dar 10. Então você anota para mim, olha, 1,10. Depois você eleva ao quadrado. 5, se eu for elevar ao quadrado, vai ter que dar 25. Então tá aqui, ó. 1,05 ao quadrado me dá 1,1025. Estou começando a pegar o jeito, professor. Então bora lá. 1,06 ao quadrado. 1,06 ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 1, primeiro dobra. 6, se eu for dobrar, vai ter que dar 12. 6, se eu for elevar ao quadrado, vai ter que dar 36. Então tá aqui, olha. 1,1236. 1,07 ao quadrado é 1, primeiro dobra. 7, se eu for dobrar, vai ter que dar 14. 7, se eu for elevar ao quadrado, vai ter que dar 49. E assim a gente agora vai, perfeito? 1,08 ao quadrado vai ter que dar 1, primeiro dobra. 8, se eu dobrar, vai dar 16. 8, se eu for elevar ao quadrado, vai dar 64. 1,09 ao quadrado vai dar 1, pega o 9 e dobra. 9, se eu for dobrar, vai dar 18. 9, se eu for elevar ao quadrado, vai ter que dar 81. Perfeito? Então tá aqui, ó.
1,1881, 1,1664, 1,1449. São resultados que depois vão ficando tão comuns, dependendo da situação, que você já tem até eles prontos. Mas na pior das hipóteses, está aqui, olha. 1,0n ao quadrado, primeiro dobra, depois eleva ao quadrado. Vamos dar uma olhadinha nesses aqui, olha. 1,03 ao quadrado. 1,03 ao quadrado fica 1, primeiro você dobra. O 3, se você for dobrar, acaba dando 6. Só que aí você não pode colocar para mim só o 6. Você tem que colocar 2 algarismos. Então você coloca 0,6. O 3, se você for elevar ao quadrado, dá 9. Só que aí você não pode colocar só o 9. Você tem que colocar para mim o 0,9. Fechado? 1,02 ao quadrado. 1,02 ao quadrado fica 1, primeiro você pega o 2 e dobra. 2, se eu for dobrar, vai ter que dar 4. E depois você pega o 2 e eleva ao quadrado, que também vai ter que dar 4, ok? Só que aí vai colocando 0,4, 0,4. E a última, que na realidade era a primeira, 1,01 ao quadrado, vai ter que ficar 1, o 1, se eu for dobrar, vai dar 2. Então 1, se eu dobrar, 2, ou 0,2 na verdade, e o 1, se eu for elevar ao quadrado, vai ter que dar 1, que a gente vai colocar aqui como se fosse 0,1, tá bom? Então tá aqui. Caindo alguma situação específica envolvendo essas potências de 2, você já sabe como proceder. Professor, oi. Que aí você começa a dar asa à sua imaginação, né? E se for uma potência com expoente 3? E será que eu vou triplicar e depois elevar ao cubo? Não, aí já não é tão direto, perfeito? E aí você começa a criar algumas regras que aí você vai tendo que ficar atento a outros detalhes, aí aquilo que é para ser prático acaba tão torturoso quanto, porque aí você tem que ficar lembrando de uma série de detalhes para poder lembrar o caminho mais rápido. Então não, mas essa que está aqui é bem pontual, mas excelente e sempre vai poder seguir o mesmo caminho. 1,0n ao quadrado, dobra, coloca 2 algarismos, eleva ao quadrado, colocando a resposta com 2 algarismos. Perfeito? Show de bola. Pô, Bruno, vou até rezar para cair uma dessas na minha prova. Isso, vai torcendo, porque vira e mexe acontece mesmo, tá bom? Maravilha, fechei esse bloco por aqui, hein? Passamos então pela potenciação de números decimais. Conseguiu entender? Espero que sim. Teve dúvida? Volte, me acompanhe e o caminho vai ser esse, meu amigo. Bora colocar a mão na massa, fritar nossos neurônios, fazendo essas continhas básicas, porque você pode ter certeza que em todo o curso de matemática, né, a todo momento, a gente vai lidando com essas situações envolvendo operações com decimais, potência, adição, subtração, multiplicação. Tem que estar com tudo isso aí no lugar. Tijolinho por tijolinho, mas a gente chega lá. Forte abraço, valeu!